Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Vamos agora para o nosso quarto e último bloco, falando sobre as ações possessórias, tá bom? Vamos terminar o conteúdo das ações possessórias falando sobre alguns aspectos ainda do procedimento especial das possessórias de força nova, tá? Mas a gente já viu aí boa parte do procedimento no bloco passado, tá? Então, só realmente um detalhe ou outro que agora a gente vai concluir, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o procedimento especial das possessórias de força nova, ele só é especial no começo, tá? Basicamente, a única particularidade é a questão da liminar, que a gente falou no final do bloco passado, né? Aquela liminar específica das possessórias, portanto, não é a mesma liminar trazida na parte geral do CPC, quando ele trata das tutelas provisórias, né? Porque tem aqueles requisitos específicos que a gente comentou. Se esses requisitos conseguirem ser provados na inicial, o juiz de plano pode conceder a liminar. Se houver necessidade de produção de provas para demonstrar a existência dos requisitos, então vai haver a designação de uma audiência de justificação. Como a jurisprudência do STJ nos fala, pode inclusive ser designada de ofício pelo juiz. Basta que o autor tenha feito na inicial o pedido da liminar e a designação da audiência estará implicitamente, compreendida. Beleza? A realização da audiência ou não influencia na contagem do prazo de contestação. Tá? A contestação segue o prazo de 15 dias, sem dificuldades, mas o início de contagem desse prazo é que vai mudar de acordo com a realização ou não da audiência. Tudo isso vimos no bloco passado. Vamos agora, então, para o nosso quarto bloco, para que a gente possa terminar aí esse procedimento especial. Bom, sobre a contestação, a gente não tem aí grandes peculiaridades, né? Ela segue o prazo de 15 dias, a contagem vai depender da audiência de justificação, né? Vai haver aí a possibilidade do prazo de 15 dias ser contado da juntada aos autos do mandado de citação cumprido ou do aviso de recebimento, né, se a citação foi por correio, como pode acontecer, e aí nesses casos não teve a audiência, lembrando que nesse procedimento especial a gente não tem a audiência do 334, de tentativa de conciliação. Agora, se teve a audiência, aí o prazo de 15 dias vai ser contado da data da intimação do réu quanto à decisão que analisou a liminar. Decisão essa, que é uma decisão interlocutória, agravável de instrumento, né? Bom, eu já mencionei anteriormente que a reconvenção ela é possível quando o réu quiser formular pedidos fora daqueles previstos pelo artigo 555, como, por exemplo, a anulação de um contrato, rescisão de um contrato, né? Agora, se for um daqueles pedidos do 555, não precisa reconvenção. Não precisa reconvenção porque as possessórias têm aquela natureza dúplice que a gente comentou, beleza? Onde, na própria contestação, o réu ele pode formular esses pedidos contra o autor sem necessidade de apresentação da reconvenção. Agora, se forem outros pedidos e ele cumprir os requisitos da reconvenção, a reconvenção é possível no procedimento aí das possessórias. Até porque o procedimento das possessórias, como eu disse, ele só é especial no começo, depois ele vai seguir o procedimento comum. Então, não haveria a incompatibilidade do procedimento da possessória com o procedimento da reconvenção. Ok? Esse tema aqui, ele é um tema importante, retenção por benfeitorias. Deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Benfeitorias nada mais são do que obras que são feitas no bem. Tá certo? Benfeitoria é uma obra
E, claro, como tal, haverá um gasto para fazer essa obra. Beleza? E aí o que acontece? Quando o réu tiver feito benfeitorias no bem, pode ser que ele tenha o chamado direito de retenção. O que é o direito de retenção? É o direito de não devolver o bem até que as benfeitorias que ele fez sejam ressarcidas pelo autor. Então, se o réu, ele, durante o período que teve lá a sua posse, se ele realizou benfeitorias úteis ou necessárias no bem, ele melhorou o uso do bem, ele fez obras de conservação do bem, ele pode pedir que o autor da possessória o ressarça desses gastos. Beleza? E até que esse ressarcimento ocorra, o réu, ele poderá se valer do direito de retenção, isto é, não devolver o bem até que o ressarcimento das benfeitorias seja pago. Esse pedido de ressarcimento das benfeitorias, ele não precisa de reconvenção por conta dessa natureza dúplice das possessórias que a gente já comentou. Beleza? Agora, o STJ, ele já tem julgado dizendo o seguinte, olha, o direito de retenção do réu deve ser reconhecido na fase de conhecimento, sob pena de preclusão, tá? O que acontece? Como o procedimento especial da possessória vai se transformar em procedimento comum depois da citação do réu, no final, depois que o juiz der sentença, haverá o cumprimento de sentença. Haverá o início da fase de cumprimento de sentença, seguindo as regras do procedimento comum. Né? Então, o réu, ele não pode deixar para alegar esse direito de retenção lá no cumprimento de sentença. Ele tem que deixar muito claro que ele fez benfeitorias e que ele quer o ressarcimento dessas benfeitorias na fase de conhecimento. Subentenda-se, o momento processual mais adequado é na apresentação da contestação. Se o réu deixa isso passar e eu inicio o cumprimento de sentença, esse direito de retenção dele precluiu. Ok? É, inclusive, o atual posicionamento do STJ. Beleza? Então, o ideal é o quê? Que quando o réu apresentar contestação, ele diga, olha, fiz benfeitorias úteis ou necessárias no bem, gastei tanto, quero o ressarcimento desses valores, senão eu vou exercer o meu direito de retenção. Eu só vou devolver o bem depois que o autor me indenizar essas benfeitorias. Beleza? Só que o que acontece? O réu pode, na prática, ter dificuldade de exercer esse direito de retenção nos casos em que a reintegração de posse for deferida liminarmente. Porque lembre, a liminar, ela será deferida antes do réu ser ouvido, né? Falamos isso no bloco passado. A liminar, ela é concedida antes do réu ser ouvido. Então, se o juiz concede a reintegração de posse liminarmente, o réu vai ter dificuldade para exercer esse direito de retenção, né? Porque aí o juiz já vai ter dado a reintegração de posse liminar e o réu vai ter que devolver o bem. Então, o que o réu deve fazer nesse caso? Se foi deferida a liminar determinando a reintegração de posse, o réu precisa, o mais rápido possível, agravar de instrumento contra essa decisão que deferiu a liminar. E vai requerer o efeito suspensivo. O efeito suspensivo do agravo de instrumento. Alegando o quê? Alegando que se o cumprimento da liminar acontecer, ele terá um prejuízo irreparável. Irreparável. Porque aí ele já vai ter devolvido o bem, já vai ter devolvido o bem para o autor, e aí ele não vai mais poder exercer esse direito de retenção. Então, neste caso, o réu ele vai precisar entrar com o agravo de instrumento a jato. E como o agravo de instrumento, naturalmente, ele não tem efeito suspensivo, esse efeito suspensivo deverá ser requerido, aonde o fundamento desse pedido vai ser o prejuízo irreparável que vai acontecer se a liminar for cumprida. Tá? Um outro caminho que o réu pode tentar também é fazer uma petição ao juiz pedindo a suspensão ou até mesmo a revogação da liminar concedida,
fundamentando na realização de benfeitorias que permitem o direito de retenção. Então ele pode pedir, né, para o juiz ou suspender a liminar ou revogá-la diante, né, da realização de benfeitorias. Afinal de contas, ele não teve oportunidade de falar antes, né, porque houve a concessão liminar da reintegração. Então, basicamente, são esses dois caminhos. Ou ele vai direto para o tribunal, discutir a questão em agravo de instrumento, ou ele pode pedir aí para o juiz a suspensão ou revogação da liminar. Tá? Claro, se ele for, por exemplo, por este caminho aqui, ele só tem que tomar cuidado para não perder o prazo de 15 dias do agravo de instrumento. Né? Então, veja que o processo, ele é um jogo. O processo é um jogo. E você precisa ter técnica. Você precisa ter estratégia. Então, eu vou tentar pedir para o juiz suspender ou revogar a liminar. Bem, você pode tentar. Pode tentar. Mas, cuidado com o prazo de 15 dias do agravo de instrumento para você não perder. Beleza? Então, é um detalhe aí, na verdade, um aprofundamento que pode, dependendo aí do de complexidade da sua prova, pode ser explorado, né? Se a tua banca quiser pegar mais pesado em processo civil, pode te mandar uma pergunta desse tipo aqui, tá? Pessoal, olha só. Existem algumas peculiaridades, algumas poucas peculiaridades da ação de interdito proibitório, tá? O interdito proibitório é uma possessória um pouquinho diferente das outras, porque tem um caráter preventivo. Lembre que o interdito proibitório é a possessória adequada para os casos em que a posse está sendo ameaçada. Então ainda não houve lesão, ainda não houve agressão à posse. É uma ameaça. E para evitar que a lesão, que a agressão se concretize, o autor entra com o interdito proibitório. Como ele tem esse caráter preventivo, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o pedido do autor não vai ser manutenção da posse nem reintegração. O autor vai pedir para o juiz fixar uma multa. Esse é o pedido do interdito proibitório, fixação de uma multa. Multa para quê? Para impedir que o réu concretize a agressão. Para evitar que essa ameaça se transforme numa turbação ou num esbulho. Tá? Então, o pedido do interdito proibitório é a multa, essa multa preventiva, para evitar a concretização da lesão. Lembre que o CPC, de modo geral, ele prefere sempre a tutela preventiva. Você não precisa esperar o dano acontecer para buscar a medida judicial. Não, você pode fazer uso de uma tutela preventiva, como é o caso do interdito proibitório no âmbito das possessórias, tá? Diante disso, essa ameaça, ela tem que ser séria, tá? Essa ameaça tem que ser séria. De modo que o autor, ele realmente deve ter aí um temor de que a posse dele poderá ser agredida injustamente. Tá? É uma ameaça séria. E essa ameaça, ela deve ser descrita na petição inicial, para fundamentar o uso da possessória. Ok? Então, é preciso que o autor descreva detalhadamente qual é essa ameaça, por que ele tem um temor de que a agressão possa vir a acontecer. Tudo isso tem que ser muito bem detalhado na petição inicial, tá? Se essa ameaça ela tiver menos de ano e dia, a possessória é de força nova. É de força nova. Então segue o procedimento especial, tá? Segue o procedimento especial. Professor, então, se a ameaça é de menos de ano e dia, a possessória de força nova, vou poder pedir aquela liminar? Vou poder pedir a liminar. Só que a liminar não vai ser para reprimir uma agressão, e sim para fixar a multa. E sim para fixar a multa. Lembra, a liminar, ela serve para antecipar algo que só seria dado ao final. Tá? Então, a liminar, ela pode ser para manter a posse, para reintegrar a posse. No caso do interdito proibitório, se o pedido é a multa, ao invés dessa multa ser fixada ao final, ela é fixada liminarmente, desde que presentes os requisitos que a gente já estudou, né, podendo haver a necessidade de justificação, né, ou não, dependendo do caso. Tá?
Bom, suponha que o juiz deferiu a liminar e fixou a multa. Se o réu chegar a concretizar o esbulho ou a turbação, eu vou ter duas consequências, tá? Eu vou ter duas consequências. Ao final da ação, o juiz vai conceder a reintegração da posse ou a manutenção da posse para o autor. Neste caso, nós teremos um típico exemplo daquela fungibilidade entre as possessórias que a gente comentou. A possessória começou com uma ameaça, mas no decorrer da ação se transformou num esbulho ou numa turbação. Logo, que o autor não precisa desistir da ação, entrar com outra. Não, o juiz aplica a fungibilidade. Então, ao final, ao invés do juiz conceder a multa, ele vai conceder a reintegração ou a manutenção da posse de acordo com o caso. Porque, como eu mencionei, essas situações de ameaça, turbação, espulho, elas podem mudar de uma hora para outra. Elas podem mudar com muita rapidez. Então, você pode dormir com uma ameaça, né? Você pode dormir com uma ameaça e acordar com esbulho ou com uma turbação. E aí, você vai ter a aplicação daquela fungibilidade. A segunda consequência, claro, é que o réu vai ter que pagar a multa. Tá? Vai ter que pagar a multa. Beleza? Uma multa que pode ser executada nos mesmos autos, sem problema nenhum, e a gente vai aplicar o artigo 537, parágrafo 3º do CPC, que é um dispositivo que trata especificamente sobre as trentes. Tá? É um dispositivo que está lá na parte de cumprimento de sentença. Então, não é um dispositivo que está específico para as possessórias. Ele é um dispositivo lá do cumprimento de sentença, tá? Que trata sobre as astrentes. E pode ser aplicado por analogia aqui, para regular essa multa preventiva aí do interdito proibitório, que deverá ser paga se o réu efetivamente concretizar a ameaça, né? Se ele praticar o esbulho ou a turbação. Então, duas consequências. Primeiro, a mudança da providência, né? Porque aí, ao final, o juiz não vai mais conceder multa, ele vai conceder reintegração ou manutenção da posse, em razão da fungibilidade. Segunda consequência, claro, o réu vai ter que pagar a multa. Beleza? Aplicando aí, analogicamente, o 537, parágrafo 3º. Beleza? Pois muito bem. Avançando, para a gente terminar o procedimento especial das possessórias, vamos falar rapidinho sobre o litígio coletivo pela posse de imóvel rural ou urbano. Pessoal, esses litígios coletivos, eles são aqueles que geralmente envolvem um grande número de pessoas, tá? Esse grande número de pessoas pode se dar no polo ativo ou passivo da ação. Geralmente acontece no polo passivo, é o mais comum, tá? Mas nada impede que se dê no polo ativo também. Nestes casos, onde eu tenho um grande número de pessoas, então vamos imaginar uma grande área, né? Uma área gigantesca, uma área particular, por exemplo, né? Aonde um número muito grande de famílias desabrigadas invade, eu vou ter um litígio coletivo pela posse desse imóvel, tá? Bom, a possessória vai poder ser de força nova ou de força velha, como a gente falou até agora. Tudo vai depender do prazo de ano e dia. Então, até aí sem dificuldades. Se for uma possessória de força velha, você tem que tomar cuidado. Então, mais de ano e dia, né? Eu vou poder fazer o pedido de liminar, tá? Eu vou poder fazer o pedido de liminar. Mas o juiz, ele vai primeiro designar uma audiência de mediação para ser realizada em até 30 dias. Então imagine que eu, Sérgio, eu sou proprietário, aliás, possuidor, desculpe, eu sou possuidor, posso ser proprietário também, mas sou possuidor de uma grande área que foi invadida. E aí eu entro com a possessória de força velha, porque tem mais de ano e dia, e eu peço a liminar. Juiz, eu quero liminarmente a reintegração de posse. Bom, antes de analisar a liminar, o juiz vai designar uma audiência de mediação, tá? Para ser realizada em até 30 dias para tentar o acordo.
O Ministério Público vai ser intimado para participar dessa audiência e o juiz também vai poder intimar os órgãos responsáveis pelas políticas agrária e urbana da União, Estado, DF e município, onde estiver aí situado o imóvel objeto do litígio, para que estes órgãos eles se manifestem sobre o interesse na causa, né, e a possibilidade de solução do conflito. Porque aí, nesses casos, pessoal, a questão fica um pouco mais complicada, porque aí a gente começa a discutir direito constitucional, né, direito fundamental à moradia, tá certo? Entra toda uma problemática social. Então, essas ações de litígios coletivos, né, pela posse de imóvel, são ações complicadíssimas, tá? Demoradas, beleza? E que existe essa problemática social aqui no Brasil. Por isso que não apenas o Ministério Público deve participar, mas também, geralmente, esses órgãos públicos responsáveis pela política agrária e urbana também geralmente são intimados para participar aí da audiência, para ver se a gente consegue resolver consensualmente o conflito. Então essa audiência ela vai acontecer antes de se analisar o pedido da liminar, tá? Lembrando, para as possessórias de força velha. OK? Como é uma possessória de força velha, portanto procedimento comum, essa liminar aqui, ela não é a liminar específica das possessórias. Ela é uma tutela provisória genérica. Essa sim é aquela tutela provisória da parte geral do CPC, artigos 294 e seguintes, tá? Porque possessória de força velha, eu não posso ter a liminar específica. OK? Então, quando eu estou falando aqui da possibilidade de pedido da liminar, é liminar, mas é aquela tutela provisória da parte geral, tá? Não é a liminar específica das possessórias, tá bom? Se for uma possessória de força nova, aí, procedimento especial, cabe a liminar específica, tá bom? E a gente termina com a transcrição do artigo 565, que trata exatamente desses litígios coletivos, tá? Então, olha só, no litígio coletivo, né, se o esbulho ou turbação houver ocorrido há mais de ano e dia, força velha, né, mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido da liminar, vai designar audiência de mediação para ser realizada em até 30 dias, que observará parágrafos 2º e 4º. Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de um ano, caberá ao juiz designar a audiência de mediação nos termos dos parágrafos 2º a 4º. Tá? O MP é intimado, então o parágrafo 2º traz a necessidade de intimação do MP. O MP tem que intervir nesses casos para comparecer à audiência, tá? E se eu tiver alguma parte beneficiária da justiça gratuita, o juiz ele vai intimar também a Defensoria Pública, tá? Então o MP sempre tem que ser intimado, né? A Defensoria Pública vai ser intimada se eu tiver alguma parte beneficiária da gratuidade da justiça. Aqui o parágrafo 3º, ele autoriza que o juiz compareça à área objeto do litígio, tá? Para analisar ali a melhor forma de efetivar a tutela jurisdicional. OK? Então, em alguns casos, dependendo, né, se o juiz achar que a sua presença é necessária para efetivar a tutela jurisdicional, ele pode comparecer à área objeto do litígio, tá? O parágrafo 4º, ele é aquele que trata da intimação dos órgãos públicos, que a gente mencionou, né? Da política urbana, política agrária, urbana, tá certo? Para que manifestem interesse no processo e vejam a possibilidade de solução para o conflito. Tá? E o parágrafo 5º simplesmente estende as normas do artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Beleza? Então, esse é o principal dispositivo do CPC que trata sobre esses litígios coletivos pela posse de imóvel rural ou urbano. O artigo 565,
que vale muito a pena aí a leitura. Basicamente a gente falou sobre ele, né? Mas vale a pena você ter no seu material o dispositivo na íntegra, para que você possa fazer a leitura e conhecer um pouco mais o dispositivo. Beleza? E com isso a gente termina o estudo das ações possessórias. Nesse bloco a gente falou sobre contestação, sem grandes peculiaridades, né? Prazo de 15 dias, reconvenção até é possível. Retenção por benfeitorias é um tema interessante, tá? Cuidado aí com o direito de retenção, ele tem que ser reconhecido na fase de conhecimento, sob pena de preclusão. Posturas que o réu pode adotar, né, se a reintegração for deferida liminarmente. Algumas rápidas peculiaridades sobre o interdito proibitório, em virtude desse caráter preventivo. Né? Basicamente, temos aí a fungibilidade e o pagamento da multa pelo réu. E terminamos aí sobre o litígio coletivo pela posse de imóvel rural ou urbano, trazendo essas breves considerações. Beleza? Então, com isso, a gente encerra possessórias. Tá bom? Terminamos aí as ações possessórias. Beleza, pessoal? Bom, novamente reitero aí meu compromisso para eventuais dúvidas, críticas, sugestões, né? Seja pelos canais do Que Concursos ou pelas redes sociais. Tá? Estou aí à sua disposição para qualquer ponto, qualquer dúvida que tenha ficado. Não deixe aí de assistir às aulas, não deixe de ler o nosso material, que foi feito aí no capricho, para te ajudar a entender o tema, tá bom? Então, eu desejo aí a todos vocês bons estudos, tá? Contem comigo para o que precisar. É um tema meio chatinho, né? Possessórias, muita gente não gosta, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender todos os pontos que eu trouxe aqui ao longo desses 4 blocos, tá bom? Mas qualquer coisa, a gente conversa, é só me procurar. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência, e a gente se vê, se Deus quiser, num próximo encontro. Até mais.